Eu acho que essas audiências são interessantes até para o governo dos Estados Unidos, porque eles têm que mostrar que eles estão investigando o espaço aéreo, porque há uma fragilidade, né? Porque os caras pitam em borda, vai perto de base militar, perto de usina nuclear, vigia, eles estão a ver navios, não conseguem identificar. E aí eles mostram que estão trabalhando, né? A gente está de olho nessas coisas. E o Brasil deveria estar fazendo isso, porque os objetos estão entrando no espaço aéreo. Então... Tem documento oficial mostrando isso. É exatamente o que eu estava falando do prato e do que você foi investigar. Tipo, mano, é uma coisa que tá na boca do povo, tem podcast e ninguém... Não há um movimento. Independente de ser humano, não humano, o que for. Alguma tem coisa uma coisa entrando aqui, afetando pessoas... E o governo brasileiro deveria estar investigando isso. Uhum. Pô, mas aí no Brasil você fala que a FAB vem e fala que não está no ar, então ela não vai fazer, cara. É muito foda isso aí, cara. É muito foda. Aí o Brasil é pior ainda. Mas será que foi constante desde a década de 70 para cá ou parou e voltou agora? Eu creio que esse fenômeno vem em ondas e assim, se a gente puxar, onde é que a gente cai? 2014, Brasil, Acre. Uhum. Se a gente puxar anos de 2000, 2010, Peru. E se a gente puxar, tem uma linha que você vai seguindo esses casos. Então, para mim, é um fenômeno cíclico, migratório, de alguma pesquisa que está acontecendo nessas populações. Que a pesquisa tem umas coisas diferentes. Por exemplo, lá no Acre, esse feixe que vinha não arrancava a pele, porque lá na Operação Prato era tipo uma biópsia, tinha parte da pele, a carne sendo arrancada. Nesse caso do Acre, a princípio, não. Era só tipo uma leitura, um escaneamento. E não teve ninguém com sequela permanente. Na Operação Prato você teve. Eu visitei pessoas que tiveram um dano cerebral depois que foram atingidas. Caramba. Aí por um efeito colateral ou proposital, a gente não sabe. Para mim é um efeito colateral, talvez. E que elas tiveram um dano permanente e teve uma consequência ali permanente de sequela. Tem lá aquela testemunha famosa, né? A senhora lá, a Silva, né? A Silva que foi. Eu fui na casa dela. Fui lá. Você chegou a encontrar com ela? Encontrei com a família, conversei, só que você não consegue conversar com aparece, ela. Né? Não, você não consegue conversar com ela, porque ela virou tipo uma criança, ela é uma regressão mental. E foi depois dessa situação toda? Que ela foi regredindo. Foi que nem aconteceu lá no caso no Ceará também. Uma pessoa também foi afetada da mesma forma, foi regredindo. Caramba. Igualzinho a Silvia. No Ceará e você vê no Pará. Você viu que o governo do Peru falou sobre esses casos, né? E aí eles especularam que poderia ser alguém tentando assustar o pessoal que estava ali na região pescando, né, por interesses de garimpeiros, aí falar do pessoal de voando de jetpack, né? Tipo... vou chegar lá. A Operação Prato falam disso, né, das companhias japonesas, né, que tinham ali, né? Sim, tem uma teoria dessa que seriam tem uma teoria dessa, né? Agora, sim, e a Operação Prato, o que é mais impressionante é você ter os militares falando que tinham essas naves de diferentes formas e que essas naves saíam do Rio. Do Rio. Sim. Né? Então, assim... Aí você começa a ver, o pessoal sempre fala que é estratégia, mas o troço está saindo do Rio. E você chega no Acre, está saindo do Rio também. Então você vê, será que tem... E aí você chega nos Estados Unidos, está saindo do mar. Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico entra pelo Rio e chega no Brasil. Será que não tem um fenômeno que pode até ter vindo de fora, tá? Mas será que não há um fenômeno aqui, uma civilização que está escondida no mar, realmente existe uma base ali no mar? Humana ou não, aí fica a discussão. E que está usando as águas para poder se camuflar e se movimentar e fazer algum tipo de pesquisa. Então é um outro paradigma, quebra de paradigma, que a gente sempre fica naquela coisa de extraterrestre. Acho que a gente precisa mudar para ver. A gente não sabe a explicação, né? Ninguém sabe a explicação disso. E aí o que acontece, né? 2000, chega no Peru isso. E aí o Peru monta a OIFA, que é o Gabinete de Investigação de Fenômenos Aéreos Anômalos. E eu conversei com o Julio Chamorro, que foi o coronel que fundou a OIFA. Ele falou, Rony, chegou um ponto que afetou tantas aldeias na selva amazônica peruana, que o Peru teve que dar uma resposta, que foi a criação disso. Os militares tiveram que ficar lá permanentemente com os moradores lá. E teve um dia que eu estava lá e desceu um disco voador desceu na minha equipe. O clássico. Me ligaram, falaram assim, Julio Chamorro, eu tô aqui dando tiro no disco voador. Aí ele falou assim, tenta filmar. O cara, não, tá aqui. Pra você ver o nível que chegou, entendeu? Entendi. O cara pensar em pegar a câmera e filmar. E isso aconteceu numa linha na selva amazônica peruana inteira. Veio vindo de Lucanas, Pucallpa, várias cidades, e depois chegou no Acre. E se você pegar a linha... Entendi. Tem como se fosse um trajeto ali, né? Então, realmente, para mim, parece ser uma operação, seja lá de quem for. Eu terminei lá, né, falando em 1947, né? Vocês concordam que é o ano mesmo que começou a ufologia, do jeito que a gente conhece hoje? O que vocês acham?
Sim, Acho. até porque é o ano que estava ali começando os testes nucleares, né? Quando começou a aparecer chover OVNI no deserto do Novo México o tempo todo. E é o caso quando teve Roswell, né? Roswell onde e os seres teriam Kenneth sido Arnold capturados. também, né? E o avistamento do Kenneth Arnold foi o primeiro, né? Que marca ali o 24 de junho, que é o Dia Mundial da Ufologia. Isso. Concordo também, porque a partir desse evento aí, no 47, Roswell, aí começou a pipocar vários outros, né? Década de 60, depois teve o Blue Book, um monte de coisas que foram acontecendo em relação a esse tipo de assunto, né? E Guerra Fria também, né? Porque como tinha muita gente criando armas novas, aviões novos, e as pessoas se confundiam, então foi uma confusão só. Então teve a junção dessa coisa do Roswell, Guerra Fria, e a curiosidade das pessoas também pelo assunto, né? Que foi crescendo E até teve na Segunda Guerra Mundial os Foo Fighters, né? Foo Fighters, Tanto que é uma né? banda Foo Fighters em homenagem aos casos de Foo Fighters, Sim. que eram as esferas, os orbes luminosos, que apareciam do lado dos aviões dos pilotos o tempo todo na guerra e apelidaram de Foo Fighters. E indo mais atrás ainda, teve a Guerra dos Mundos, que enganou muita gente. A galera achou que a Terra está sendo invadida por marcianos, né? Então... E vocês acham que tudo isso, toda essa confusão que a gente tem hoje do governo, eu tenho uma teoria que para mim começou com Roswell por conta daquele caso, que os caras chegaram lá primeiro e falaram que tinham resgatado um disco voador. E aí, horas depois, vieram com a história do balão meteorológico. Saiu no jornal, né? Do Daily Roswell, lá tava lá Sim. o Força Aérea resgata disco voador. Exatamente isso que você falou. Exatamente. E aí depois, pouco tempo depois, falaram que era um balão. E eu acho que ali, toda essa confusão que tem do governo falar e desfalar e Já tal, era. vem até hoje, não é isso? E o cara que segurou esses pedaços que seriam do balão, ele próprio veio a público falar que obrigaram ele a segurar aquilo, aquilo não era o que ele viu, né? Era um resto de balão mesmo, mas não era o que ele viu no campo. E aí criou ainda mais essa discussão. Recentemente, em fevereiro do ano passado, aconteceu a mesma coisa. Teve aqueles balões, né, no Canadá, nos Estados Unidos, que um tinha origem chinesa e tal, mas no começo da confusão toda, eles falaram que era um objeto voador não identificado. Eles não falaram que era um balão. E isso que pipocou na imprensa. Depois que eles falam, não, era um balão, sim. Então tem esse desencontro, né? E tem isso, né? Aí, fazendo esse link com hoje em dia. Hoje em dia, se tem um balão chinês, ou um caça russo chegando perto de uma aeronave americana, a primeira coisa que eles fazem é mostrar o vídeo, mostrar a foto. Nesses aí, cadê? Até hoje não mostraram foto nenhuma. Não, do Canadá nunca encontraram. Nunca. Né? Nunca encontraram. Não, eles mandaram caça, tem um aviãozinho da NASA, que é o X. Os da NASA são o X, né? X alguma coisa assim. Tem um X que é só para fazer imageamento. Hiperespectral e tudo que você imaginar. Eles mandaram esse em um desses casos. E tem essa imagem. Cadê essa imagem? Por que não mostraram, né? Então, gera ainda mais as conspirações e as teorias, né? Eles alimentam isso, né? Alimentam. E então esse disse não disse é que isso acaba atrapalhando muito, né, cara? Sim. Até quem quer pesquisar seriamente, né? Sim. E ajudando todas essas teorias de conspiração que o pessoal vai criando e tudo, né? Que Então, eu acho que deve haver algum tipo de protocolo de segurança, porque, vamos supor que os Estados Unidos está sendo espionado. Né? Então, às vezes esse protocolo diz que eles não podem falar de início o que é, até para não mostrar a fragilidade do espaço aéreo deles sendo invadido por estrangeiros. Então eles falam, um objeto voador não identificado, uma coisa que a gente não sabe definir direito, aí isso vai gerando muita especulação também. Né? Por conta dos protocolos de segurança, que eles não podem falar muita coisa, aí a galera vai preenchendo as lacunas com as crenças, né? Com as coisas que eles acreditam. e tem aquele... Porque, até falando de Roswell, né, que foi assim, uma marcante, durante todo esse tempo aí, nunca tinham falado exatamente aonde tinha caído, né? E agora tem aquele documentário novo na Netflix, né? Que parece que é a primeira vez que falam exatamente o ponto aonde caiu. É isso mesmo? Exatamente. Primeira vez né? que mostram exatamente o local, mostram documentado. Isso. Então é mais uma pecinha, né? Mais Pra uma alimentar essa história. E no livro do Elizondo, que foi o diretor do programa OVNI nos Estados Unidos, antes desse, né, que era o A-Tip, o Elizondo, no livro dele, coloca que ele conversou com os físicos que tocaram nesses objetos, que examinaram isso, e os físicos falam que realmente caiu e tinham seres ali dentro. Isso está no livro do Elizondo. Surgiu recentemente um cara, que agora não lembro o nome, que disse que filmou, que ele participou da operação ali, é um senhor já com a idade avançada, e que ele fez parte da operação para filmar os corpos. E ele confirmou que filmou, mas... Cadê a fita? Cadê a fita? Aí é a famosa fita. Cadê a aí, fita? meu amigo, aí. A do Varginha não apareceu Nós estamos agora, atrás. né? Cadê? O pessoal daqui a pouco começa. Cadê a fita? Cadê? Cadê a fita? É a fita de Varginha aí, que o dia que ela apareceu. Eu quero ver o dia que o governo vai chegar e vai mostrar uma fita, uma imagem que todo mundo achava que era fake. É IA. Vão falar, não, vão falar assim, essa aqui é real. Aí ninguém vai acreditar. É aquela história, né? É aquela história da criança, né? É. Ah, fui mordido. O dia que for mordido mesmo, ninguém Pedrinho acredita, né? Caramba, cara. Vocês acham que existe essa fita de Varginha aí? Você acha que existe, Rony? Olha, eu acredito por quê? Porque o doutor Ítalo Venturelli, ele guardou esse segredo aí
desde aquela época, né? Pega aí, já são quase 30 anos, né? E ele é um médico muito conceituado em Varginha, né? Tá década, quase 40 anos como médico ali atendendo. E nunca havia falado no caso. E aí ele resolveu, ano passado, falar que ele viu a fita e quem operou a criatura, o exército obrigou o médico a operar a criatura. Tinha um ferimento ali, falava, se vira aí, conserta, né? E quem operou seria um tutelado dele, né? Ele fazia um médico mais novo que ele fazia mentoria desse médico. E por isso que ele mostrou essa fita no notebook para ele. Essa fita não, já ela estava digitalizada no notebook, né? Então, por conta desse relato, que para mim não faz sentido esse médico vir conceituado de Varginha e vir depois de todo esse tempo inventar uma história, para mim existe. Eu também acredito que exista a fita, pelo mesmo motivo Você do já médico. teve perto dela, não teve não, Schwarza? Conta aí pra nós. Perto da fita? É. Já me procuraram, mandaram e-mail pra mim, tentando negociar a fita comigo. Só que eu fiquei com medo de ser golpe. O cara tá pedindo valores e... Enfim, né? Teve gente que pagou 10 mil reais por e-mail, por conta de e-mail, que foi lá, tô com a fita aqui, pô, vendo pra você por 10 mil. A pessoa pagou e não recebeu nada. Né? Então eu fiquei cauteloso, né? Pô, porque tinha muita gente dando golpe. Você soube da história do cara que tentou me vender a fita e eu divulguei o filme? Não, isso aí não. Ah, é? Ano passado, já nem sei se foi ano passado, esse ano, o tempo já tá efêmero, Não é aquele né? do mato, não, a gente né? não sabe mais o que é ontem, mas Ah. foi filmado um bonecão em Eloy Mendes, que é uma cidade vizinha de Varginha, e o cara contou uma história realmente muito boa, dá para escrever um livro com a história que ele contou. Então ele procurava diversas pessoas, inclusive me procurou. Ele falou, olha, eu vou fazer videoconferência contigo, eu vou mostrar para você o vídeo, não vou ficar só de boca, vou mostrar. E aí eu quero vender isso. Eu falei, ok, vamos ver. Aí marquei com o cara, meia-noite, uma videoconferência numa quarta-feira. Tinha que trabalhar no dia seguinte. O cara mostrou, realmente, botou lá, um ambiente todo escuro, sabe? Fez toda uma Você cena. encontrou o cara pessoalmente? Não, por videoconferência. Ah. Aí ele não botou o vídeo diretamente, ele filmou na câmera, a tela, pra Sempre dar assim, a disfarçada, né? Aham. Aí fechou, eu falei, cara, eu fiquei na dúvida, porque como ele mostrou do celular na tela e tinha uns efeitos, ele botou e o vídeo tinha efeitos pra simular um vídeo de 96, eu acho que num eu vi software isso muito aí. bom, inclusive, por sinal, Tá. que o cara estudou exatamente tudo que acontece de interferência em fita VHS e reproduziu no Pôs software. um efeito de VHS, né? Cara, só que tinha vários elementos suspeitos, por exemplo, ele nunca mostrava o ET muito tempo, era sempre um relance. Aí tinha besouro passando, o besouro ficava ali 30 Câmera segundos na ficava tela. nítida no besouro. Quando era o ET, era assim, né? Não, e eles descobriram depois que aquele chuvisco para dar a impressão que é filmagem antiga é um filtro. Isso, aí eu entrei em contato com o fornecedor do software, ele afirmou, não, essa imagem que tá aí fui eu, é meu software isso aí. Caramba. E o que aconteceu? Ele mostrou para várias pessoas. Logo depois que ele encerrou a ligação, me mandaram, eu não filmei porque eu realmente fiz um trato com o cara que não ia filmar. Mostrou pessoas do exterior também, Olha só. ligadas a James Fox, que Porque isso vai lá. né, ele queria ganhar em dólar, né? Então ele isso começou que a eu ia falar. pensar. Aí me mandaram, alguém filmou e me mandou o vídeo da videoconferência, a mesma coisa que eu vi. E aí eu vi em slow motion, passo a passo, quadro a quadro, e vi um monte de incoerência que você, na hora, ali na emoção, você até acha que passa. Aí eu peguei isso, falei, não, isso aqui deve ser pesquisei o software, quem poderia ser, quem simula software de 96, mandei pro cara, o cara falou, não, isso aqui é meu software. Certeza, 100%. Aí no mesmo dia eu divulguei no meu canal e falei, ó, fake. Aí acabou, ele não conseguiu vender pra ninguém. Ele tava quase vendendo esse negócio. Porque eu já sabia naquele momento Caramba. que tinha gente quase depositando na conta do cara. Não, mas tinha muito golpista. Não sei se foi o mesmo que entrou em contato com você. Entraram em contato comigo com o Bruno Bock. Com o Bock, né? Entraram em contato e o cara fazia toda uma... Gente, eu não posso falar muito tempo porque eu acho que eu tô sendo vigiado. Essa ligação tá sendo grampeada, sabe? Fazendo uma pressão assim. E o Bock, caramba, mano, não sei o quê. Ele ficou cauteloso também. E o cara sumia. Quando o Bock começava a fazer muita pergunta, aí o cara... Opa, o cara tá me descobrindo. Aí E sumia. teve uma outra história também. Um outro caso que a pessoa pagou. A pessoa foi em Brasília, Caramba. pagou, depositou pro cara, recebeu uma fita, a fita estava virgem. Nossa. Só que a pessoa me ligou. Ah, Falou assim, Rony, tô com a fita aqui. O cara mora não vou falar onde mora, mas enfim. Tô com a fita aqui. Vem aqui, traz um aparelho pra você digitalizar, traz tudo que você puder, porque eu não tenho videocassete, traz tudo. Eu trouxe tudo, levei o digitalizador pra já colocar no notebook. caramba. Já falei, será que é agora? Será que é agora? Agora. Saí de casa, viajei, chegou lá, a fita virgem, cara. E o cara pagou. Nossa. Então você vê que a quantidade de estelionatário... O cara não tinha nem visto a fita, porque ele não, tinha... era um trato. Era um trato. E aquela fita que o pessoal... Mas ele encontrou com o cara pessoalmente, viu? O cara mandou os documentos pra ele. Mas esse negócio da fita, até para contextualizar o pessoal, isso aí começou a ficar assim por conta do Jamie Foxx que ofereceu aquela grana, né?
Ele chegou a oferecer o quê? $200 mil na época, Sim. que dava R$1 milhão, né? Isso. Mais ou menos. Se alguém mostrasse para ele uma fita, entregasse na mão dele essa fita. Porque, por exemplo, o médico lá de Varginha, nesse período ele nunca tinha falado dessa fita? Nunca tinha estranho falado, nunca também, tinha né? falado, nunca tinha Então, falado. E, não, e no caso do Ítalo também, ele teve muito cuidado em não chamar de extraterrestre. Ele falava que era uma criatura, que ele falou que não conseguia entender direito. Até porque ele falou que ele não viu a fita mesmo. Ele viu uma câmera filmando a tela. Foi uma coisa assim. Então, né, ele não... Mas ele falou que era uma coisa estranha, que realmente não parecia ser humano. mas até para o pessoal entender, então a história que tem é o seguinte: capturaram lá a criatura e foram fazer uma cirurgia nela porque ela estava com problema. Uhum. E essa cirurgia foi filmada. É isso. Isso. E teria sido no hospital regional de Varginha. E aí aparece. Porque- Aí quem Porque a estaria história na é que foi uma cena ali? confusão imensa, porque a polícia e os bombeiros não sabiam o que fazer com aquilo. Entendi. Trataram como um bicho. Uhum. Até um bicho. Pegaram, não sabia o que era, um bicho estranho aqui, botaram na rede, levaram. Aí levaram pro hospital pra alguém arrumar aquilo, né? Porque era meio bicho, meio humano, ninguém sabia o que fazer. Falava que tinha Aí um o cheiro exército- muito forte. A história seria que o exército falou: Meu Deus do céu, o que esses caras fizeram? Por isso que deu essa cagada toda que falam. Porque Tá. a polícia e a bombeira não sabiam o que fazer com aquilo e levaram pro hospital regional. Uhum. E aí o exército chegou lá, já tava lá, o exército tomou a conta e falou assim: bom, tá ferida, agora se vira aí. Já tava lá mesmo, né? Isso, então, aí essa cirurgia, ela supostamente teria sido filmada Sim. e teriam pessoas ali. Teriam que representantes Sim. do exército, Não, só nessa fita, só médicos. só médicos. Só médicos. É. Teria mais de O uma exército fita. teria tomado conta depois. Ah, tá. E Mas aí, nesse pelos momento- médicos que aparecem, a gente aí teria a. Seria um momento em que eles conseguiram, os médicos tinham câmeras, e no momento que eles conseguiram a brecha para conseguir filmar aquilo muito rapidamente. Entendeu? Entendi. É uma das entendi. coisas que eles falam que por que não divulgam a fita, porque tinha pessoas assim que não queriam essa exposição. Fala até que o Badam Palhares estava envolvido, Sim. né? Então eles Tá, mas aí que tá. O Badan é a outra parte da história. Porque o Badan falam que ele foi fazer a autópsia na criatura. isso, né? falam isso. E aí, na hora que ele foi fazer, viu que a criatura estava viva, porque pensaram que ela estava morta, não é? Essa história do Badan Sim. é por esse lado, né? Sim. Mas o Badan aí foi lá em Campinas. Isso. Né? Mas o que falam do Badan é que teria sido uma autópsia. Aí esse negócio de Isso. vivo ou morto, aí já tem uma polêmica, né? Tá. O tradicional é que seria uma autópsia. Tem lá a criatura, faz a Beleza. autópsia para entender ali, tirar a órgão, entender como é que ela é construída. Basicamente seria isso. Tá. Agora, se tá vivo ou não, tem uma polêmica aí, cada um diz uma versão. Aí já começa Aí a já aumentar, escalonando. né? Entendi, Ah, entendi. Vai Não. escalonando.